E aí ele se converteu e começou a falar a respeito dessas coisas em podcast, a fazer denúncias e tudo mais, né? E aí, recentemente, agora, né, ontem, nós recebemos a notícia de que ele, infelizmente, pelo que tudo indica, né, ele atentou contra sua própria vida. Né? Na noite do domingo, moradores da região ouviram e ao investigar encontraram o corpo de Mastral caído na mata, segundo a Polícia Civil. O caso foi registrado como ele, né, ter tirado a própria coisa, e a Guarda Municipal de Barueri preservou o local até a chegada dos investigadores. Só que isso causou um enigma, né, porque tem um rapaz que se chama Vic Vanilla, né, que também era desse meio e se converteu recentemente, e esteve recentemente com o Daniel Mastral. Os dois estavam até combinando, acho que de gravar junto, alguma coisa do tipo, que não acredito que foi isso que aconteceu, né, porém, tem um vídeo que, vamos assistir o vídeo aqui, né, do Daniel Mastral, das últimas imagens dele indo pra mata aonde ele tava. Exatamente num condomínio, região metropolitana aqui de São Paulo, condomínio que fica em Barueri, Vilbate. E aí as imagens que a gente tem, essas imagens de ontem à noite. Ontem à noite, o corpo do Daniel Mastral, ele foi encontrado por volta das 9 horas da noite de ontem. Uma hora depois, e vizinhos relataram à polícia, Bate, que ouviram o estampido de um tiro. Ouviram o estampido de um tiro e pelo barulho, né, bastante característico de arma de fogo, essas pessoas automaticamente acionaram a polícia, ligaram no 190 e não demorou muito para a polícia chegar ao local não, viu? A GCM, a Guarda Civil Municipal de Barueri, foi a primeira força policial a chegar no local onde o corpo do Daniel Mastral foi encontrado. O nome de batismo do Daniel Mastral é Marcelo Agostinho Ferreira, mas ele ficou conhecido no meio literário, né, e também nas redes sociais como Daniel Mastral. É com você. Pelas imagens, como vocês podem ver aqui, ele desce do carro meio desnorteado. A GCM, né? A Guarda Civil Municipal de Barueri, foi a primeira força policial. Eu não sei se ele foi... Agora, eu não sei se ele foi no mato pra descer pra mijar, se ele parou ali pra mijar ou fazer alguma coisa, eu não sei. E aí, alguém mal intencionado já estava perseguindo ele, não dá pra saber, né? Até porque se tivesse alguém perseguindo ele, provavelmente iria aparecer essas pessoas aí na câmera também nesse momento. A não ser que ele marcou encontro com alguém lá no meio do mato, né? Mas também você não vê nenhum carro ali, né? Ele tava sozinho. Mas, apesar de tudo isso, o amigo dele lá acredita que isso aí não foi algo causado por ele, né? Até porque existem indícios de que pode ter sido causado por outra coisa. Presta atenção aqui, vamos ver. Não foi suicídio. Eu não aceito, filho da... Nenhum pode ser investigador, pode ser o cara. Eu não aceito ninguém falando que isso foi suicídio. Ninguém. O Daniel era pacifista, eu não sou. Eu não sou. Eu mobilizo essa internet inteira, eu viro esse país do avesso. Mas Daniel Mastral não foi suicídio. No caso do Daniel Mastral, não foi suicídio. Eu encontrei com ele semana passada, na quarta-feira, cheio de vida, me abraçou, chorou comigo na mesa, me expôs tudo que ele sabia, eu expus tudo que eu sabia também. A gente tava marcando podcast, tem grupo no WhatsApp marcando podcast. Ele ia pro Podpah, sei lá, semana que vem. Não foi suicídio, cara. Não foi suicídio, não foi. Ele me mandou mensagem ontem mesmo ele mandou mensagem perguntando como é que fazia os negocinhos do TikTok, ele tava super empolgado. Não foi suicídio. Espalhem. Se vocês têm coragem, espalhem. E Maurício Meirelles chamou a gente pro programa, depois cancelou, não entrou mais em contato, enfim, também não faço questão. Só que é o seguinte, para de transmitir o cara ao vivo, porque você não entende nada do assunto. Para de transmitir a entrevista gravada, para de transmitir essa entrevista gravada, porque tá confundindo os seguidores do Daniel. O Daniel morreu. Você tá transmitindo ao vivo uma entrevista com a imagem do cara, sabendo que ele não está entre nós. Tá? Caralho, o Maurício Meirelles fez isso. Marquem aí Achismos. Entrem lá no canal do Achismo de Maurício Meirelles. Entrem lá no canal dele e avisa ele pra parar de transmitir ao vivo uma entrevista de uma pessoa que morreu. Porque ele sabe. Já mandaram mensagem pra ele. E tá confundindo as pessoas, falando que o Daniel tá vivo. Quem puder, vai lá e nessa live e marca. Não pode ser verdade, mano. Tava super protegido, tava com todo mundo protegendo ele. Isso não é possível, cara. Não é possível. Bom, se ele tava protegido, o único que pode ter feito isso com ele foi ele mesmo. Não é possível isso. Eu não consigo falar com a Day, a mulher dele, eu não consigo falar com a assessoria dele, não consigo falar com o Instagram dele, tá tudo bloqueado, os seguidores dele também estão falando que possivelmente foi
Ninguém consegue achar o Mastral. Ele me falou, não pode ficar escondido. Não pode ficar escondido. Se alguém tiver contato em hospital, teve gente muito próxima. O que será que ele falou pra ele que não pode ficar escondido? Ele poderia revelar pra nós, então, pô. Não, suicídio nem fudeu. O Mastral não ia se estar perto do que ele falou pra mim. Só eu sei o que ele falou pra mim semana passada. Só eu sei o que ele falou pra mim. Só eu sei de onde vinham as ameaças. Só eu sei. Ele não ia se matar. Parece que ele tava recebendo algumas ameaças, né, e tudo mais. Mas como vocês viram, né, ele desceu do carro sozinho. E também a gente nunca deve confiar 100% em uma pessoa que tem esse tipo de sentimento. A gente não deve confiar que ela está 100% feliz, alegre, mesmo parecendo que ela tá assim, né. O Chester, do vocalista do Linkin Park, um dia antes de fazer o que ele fez, estava brincando com seus filhos, sorrindo, feliz, alegre, rindo pra caramba. Só que no outro dia, ele simplesmente fez aquilo, né? Então, tipo, a gente não pode julgar dessa forma, olhar dessa forma pra esse tipo de situação. Só quem tá na pele dessas pessoas sabem como que funciona, né? Isso aí é um pensamento totalmente intrusivo que faz com que leve a pessoa a fazer isso, né? É algo que a pessoa não tem nem controle sobre isso. Ela pode estar muito feliz num dia e no outro totalmente ladeira abaixo, entendeu? Mas Deus é grande, o cara vai ser encontrado, eu tenho certeza disso. Pessoal de hospitais aí, por gentileza, compartilhem essa live agora, compartilhem com as redes sociais, compartilhem com as emissoras, vamos achar o Daniel Mastral, por favor. Ele sumiu. Acho que não tinham achado ele. Com o Tato, eu já liguei pra todo mundo que tá perto dele, cara. Já liguei pra Dai, já liguei pra ele, já tentei contato até com a Marta, mãe da Dai. A esposa dele também sumiu das redes sociais. Não foi na casa dele, ele não tá na casa dele. Não, é a mesma turma que ameaçou ele, é a mesma turma que me ameaça. Ele tava super protegido, ele já sabia do que ia acontecer se ele não se cuidasse, ele não ia se nem fuder. Daniel Mastral não ia se matar nem fudendo. Não mesmo, você foi comigo, você viu isso. Ele tinha cara de quem ia se matar, Raquel. Mas ninguém tem cara de que vai fazer isso, gente. Pelo amor de Deus. Ô, Vicky Vanilla, pelo amor de Deus. Ninguém tem cara de que vai fazer isso, cara. Ninguém. Nenhuma, muito pelo contrário. Ele tava movendo a ação contra o Caio Fábio, inclusive. Que tinha falado um monte de sobre ele. Minha segurança é super reforçada. O Daniel não tava em tantas condições assim pra reforçar a segurança dele, entendeu? Pode ter sido uma brecha. Não, eu já peguei um negócio no ar. Ele não tava em tantas condições. Isso pode ser com que, né? Pode levar a pessoa a ter pensamentos intrusivos aí. Ele não tava, ele tava de boa, ele tava tranquilo. Conversou comigo, a gente tomou... tomei a limonada suíça que ele adora. Ele chamou uma pra ele, eu chamei uma pra mim também. Uma água com gás, com gelo e limão, que é o que ele gostava lá também. Cara, tudo tava super de boa. A gente ainda andou, foi dar uns tiros no clube de tiro ali perto de Alphaville. Mário Schwartzman também foi queima de arquivo, eu tenho certeza disso. Enfim, aí depois ele ficou sabendo, né, que encontraram mesmo o Mastral e falou isso aqui, ó, vamos ver. Quero deixar um recado aqui. O que eu ouvi do meu amigo, mais do que qualquer parente que abandonou ele na hora que precisava, que inclusive foi traído por membros da família. O que eu ouvi da boca dele, junto com a minha esposa, naquele dia, no restaurante, é que ele queria fazer de tudo para que os direitos dos livros fossem pro filho dele. Os livros do Mastral estouraram na Amazon, venderam milhões. É do filho dele. E tá cheio de ave de rapina aí, inclusive uma editora com um advogado que perseguiu ele, que ele fez até medida protetiva contra o cara, querendo o dinheiro dos livros. Ele falou, tudo que eu tenho é aquele carrinho ali, ó, um carrinho mediano. Eu só tô lutando pelos direitos dos lucros dos meus livros irem pra minha família. Esquisito, hein? Bem estranho isso. E outra coisa também que dá a entender que ele não... motivo pelo qual acham que ele não atentou contra a própria vida, né? Foi esse vídeo aqui, ó, que a gente vai ver agora. É difícil de explicar em poucas palavras, em resumir. Mas enfim, eu morava no Vale da Benção, marcaram dia e hora para me matar, né? Eles estavam me pressionando, eles queriam me causar medo, queriam me desestabilizar. Por expor, né, aquela religião a qual ele fez parte, né? Eles expõem tudo que acontece lá, que é o ocultismo, né? O nome já diz, né? O ocultismo você não pode expor. Então, tipo, o que é oculto é pra permanecer oculto. Ninguém pode expor aquilo que não é permitido, né? E ele dava exposed em tudo, né? E em podcast, tem podcast aí dele com 3 milhões de visualizações. Ele falando tudo e tal, e isso aí causava uma ira muito grande nas pessoas que fazem parte dessa religião ocultista, né? O que é estratégia, eu sei o que eles queriam fazer, né? E aí ele começou a receber várias ameaças depois desses podcasts, depois do livro que ele escreveu, né? E quase conseguiram desestabilizar, né? Porque eles deram... o que aconteceu? Tocava o telefone toda hora em casa, ameaça, nós vamos te matar.
Aí chegou uma hora que eu quase nem atendia. Teve um dia que tocou demais. Aí eu atendi, era uma moça que fazia parte do satanismo, que eu conhecia ela. A gente deu o nome de Samantha. E ela falou para mim, Daniel, eu quero muito sair do satanismo, eu quero muito sair, mas eles vão me matar, eles falaram que vão me matar. Eu falei, não, imagina, Samantha, besteira, pega um táxi, vem até aqui, fica em casa, né? Tá tudo bem, vai ficar bem, né? E ela começou a ficar em desespero, né? Não, porque eles vão matar, saiu meio fora de si, né? Aí eu escutei um estrondo, né? Não sei se ela deixou cair alguma coisa, ou se o telefone caiu, sei que silêncio na linha, não tinha Bina, eu não tinha como retornar para ela, né? E eu fiquei a noite toda pensando o que aconteceu com ela. 6 horas da manhã, liga em casa. Eu pensei, deve ser ela. Mas era aquele zódico de novo. Incomodou muito esse cara quase deixou a gente louco. E ele pegou, falando em tom de zombaria, que o que tinham feito com ela, que ela estava morta, né? E o que tinham feito com ela. Aí eu ia desligar o telefone, e Deus falou para mim, não faça isso, né? Eu quero que você diga para ele, né, XYZ. E eu falei que Deus mandou dizer, eu falei, olha, ou você se arrepende ou então Deus vai te matar. E ele zombou, eu pensei que ele ia ficar com medo, que é nada, o cara me xingou um monte, tá, né? Aí eu falei, pô, o cara nem aí, eu falei que Deus vai matar, o cara me xinga, né? Aí desliguei, né, e ele me deu o dia e hora que eu ia matar. E eu e minha esposa ficamos meio assim. Ou seja, o cara deu o dia e hora que ia, né, pegar ele. E foi passando os dias, foi passando o tempo, né? E aí foi chegando próximo da data. Aí eu comecei a falar para as pessoas, né, que eram da igreja. Ô galera, eu posso dormir na sua casa hoje, de hoje para amanhã, né? Aí por quê? Ah, porque o satanista está dizendo que vai me matar em casa. Aí se eu estiver na tua casa, né? Aí eles não vão me achar aqui. Não, você não saia daí, vai que eu te rastreio até a minha casa. Fica aí, estaria orando por você. Eu falei, caramba. Os evangélicos não estavam nem aí pro cara, não. Os caras da igreja falaram, não, meu, ó, eu não me envolvi com essas paradas aí, não, meu. Sei que se envolveu, sei que se lasque. Amigo. Pois é, né? Aí eu falei, caramba, né? Aí eu fiz o contrário. Triste, chamei cara. uma galera pra vir em casa. E quando você fala pra crente que vai rolar uma pizza, meu, todo mundo vem. Falei, galera, vamos fazer uma pizza, um louvor em casa e tal. Foi engraçado, mas é quarta-feira, a gente sempre faz isso de sábado. Por que da quarta-feira? Porque o Satanás disse que vai me matar aqui, mas se vier que tá mó galera aqui comendo pizza, mas eles não vai ter uma chacina, entendeu? Né? Eles não vão fazer isso também. Não, então a gente vamos estar orando por você. Então ninguém ficou do nosso lado. Eu aprendi assim que eu tenho que depender de Deus. Né? Deus me ensinou a depender dele mesmo. Aí chegou o dia, a gente ficou assustado. Meu amigo, quando se trata de uma parada desse nível aí, todo mundo tira o teu da reta, o deles da reta, né? Eu, pra ser sincero, também não aceitaria ele em casa não, bicho. Tá louco? O cara tá sob ameaça, né? Vou botar a minha família em risco só por falar, eu acredito em Deus ou algo do tipo. Tá, eu acredito em Deus, Deus é minha proteção, Deus tá comigo. Agora, eu não vou colocar uma pessoa que tá sob ameaça dentro de casa, sabe? Tipo, eu acho que ele deveria ir na delegacia e falar que tá sendo ameaçado. Existe lei pra isso, né? Agora, vai procurar casa de pessoas que não tem nada a ver com isso? Eu acho meio tonto isso aí também, mas enfim. Minha esposa tem na Missão Antioquia, onde ele morava, Vale da Bênção, tem uma igreja perto. Dá pra ir a pé. A Missão Antioquia. Nós fomos até lá, assistimos o culto. Acabou o culto, eu fiquei olhando para ele agora, o que a gente faz, né? Aí a gente chegou até a pensar em se esconder no banheiro da igreja, né? Eu falei, estamos na igreja, estamos protegindo aqui, né? Mas não dava, né? Porque eles estavam olhando tudo. Aí fomos para casa a pé, né? Era uma caminhadinha, rua de terra ainda, agora asfaltaram, tá bonitinho lá. E nesse caminho começou a ameaçar chuva. Parece que aquele mal-estar que a gente sentia, com aquele vento, né? Aqueles trovões, parecia que aumentava ainda. Dava uma sensação pior. Quando eu cheguei em casa, atravessei o portão, eu senti muita tranquilidade, como se atravessasse um portal, muita serenidade, né? E aí a minha esposa também sentiu a mesma coisa. Eu falei, Deus, sem impressão minha, né? Sei lá, usa minha esposa para falar alguma coisa, né? E ela falou para mim, olha, Daniel, tá tudo bem, Deus mandou os anjos para guardar a gente. Aí eu falei, Senhor, ok, tá, mas sem querer, né, ser chato, mas eu preciso ver, porque se eu não ver, eu não vou crer. Me dá a oportunidade que você fez Eu com queria ver o que? Os anjos? Eliseu. Me dá a graça de ver os teus anjos, né? Porque se eu ver, eu vou acreditar, eu sei que eu estou protegido. E assim, não é uma regra que sempre Deus vai atender o seu pedido, né? Naquele momento, na graça de Deus, ele permitiu, né? E
Enfim, aí eu tive uma experiência extraordinária. Aí eu pude contemplar muitos anos à volta da minha casa, me guardando, me protegendo. E aí eu falei, ok, e eles, né? E eles? E Deus falou... Eles quem? Os satanistas? Os satanistas, os dois. O Zórdico e o Taulês. Esses dois incomodavam muito. E Deus falou, calma, eles não vão mais te incomodar. Não vão mais te incomodar. Né? O Salmo 74 fala que tem anjos portadores de males. Não que eles são maus, mas é porque eles trazem juízo de Deus. Então, quando o anjo passou no Egito, ele veio fazer juízo de Deus. Né? Ele veio fazer um juízo de uma sentença que Moisés já tinha dito que ia acontecer. Então, eu falei, eu vou mandar meu anjo vingador e vou acabar com eles. Mas eu fiquei meio na dúvida, né? Será, né? Esse negócio, será que eu estou ouvindo mesmo? Será que é uma coisa na minha cabeça? Porque até esse lance de você conseguir discernir, né, que é voz de Deus... Que Deus se for parar pra pensar por esse lado, então, acho que foi ele mesmo que tirou sua própria vida, porque ele disse que ele era protegido por anjos e tudo mais, né, então, nesse caso, eu acredito que os anjos não teriam permitido com que isso acontecesse na vida dele, a não ser que ele, por algum motivo aí, se desviou dessa proteção, que ele tá falando que ele era protegido por vários anjos, que Deus deu até a visão dos anjos pra ele, né, e tudo mais, então, infelizmente, eu acho que esse cara, ele tem uma história muito triste, viu, gente? O próprio filho dele atentou contra a própria vida, né? Então, a história desse cara aqui é realmente bem pesada, assim, viu, bicho? Bem pesada. Não é sua mente, não é sua cabeça, não é o que eu quero ouvir, né? É um processo, viu? É um processo. E, ok, quando foi 1h30 da manhã, eu tive a sensação de que aquilo tinha sido feito. De manhã, umas 7h30 da manhã, eu liguei para um amigo meu, trabalhava no departamento de trânsito, né, de polícia, e falei para ele, né, se houve algum acidente. Imaginei, vai ver que foi um acidente de carro, vou chutar. Eu sei o nome verdadeiro deles, sei onde eles moram, sei o carro que eles usam, né, e tenho uma ideia do horário. E perguntei se tinha alguma questão naquelas características, né. Ele então foi pesquisar, falou, te ligo daqui a pouco, me ligou de volta e falou, olha, aconteceu, né, 2 homens realmente morreram, um carro importado, o airbag não funcionou, estavam sem cinto, morte instantânea para os dois, né? Eu não sei nem se eu fiz certo ou errado, mas eu chorei de alegria. Ou seja, os caras que estavam perseguindo ele foi pro Beleléu no acidente. Eu sou um cara bem cético, tá, gente? Tirou um peso da minha cabeça, da minha cabeça ali. Então essa foi uma experiência... Mas se ele tá falando... muito pontual, né? Não é uma coisa assim que toda hora vem anjo, né? Você viu anjos? Naquele momento eu vi. Na forma clássica do que a gente tem uma imagem de anjo ou é uma outra coisa? É uma luz, o que é? Eu vi formas humanoides. Boa pergunta do Vilela. Emanando muita luz, né? E eu consegui contemplar no braço, isso me chamou muita atenção. Eu vi braceletes, né? Parecia dourado, como se fosse de ouro, né, que vinha até em cima, né, foi o que eu consegui reter de informação, porque eu chorei muito, então embaçou minha visão, né, não vi direito, mas foi uma experiência que marcou minha existência, e a partir dali eu nunca mais duvidei de Deus. Bom, sobre essas coisas aqui, né, acredita quem quiser e tudo mais, né? Enfim, não tô aqui pra julgar ou criticar esse moço, e sim pra tentar descobrir, né, o que aconteceu com ele e prestar minhas condolências à família, né? Mas esse aqui foi o último vídeo dele, ó, o último vídeo gravado por ele, o último vídeo do Daniel Mastral no seu canal do YouTube há 8 dias atrás. Que Deus o receba em seus braços. E vocês vão ter acesso do mesmo jeito, eu não vou me calar, tá? Apesar de muitos ataques contra mim, muitas ameaças, eu não vou me calar, né? Porque Deus me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão com toda a honra, por amor a Ele e por amor a vocês. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Meu viver é Cristo, não é? E eu não vou dizer que a morte é lucro, porque eu tenho uma missão a cumprir aqui. Então, nesse momento, eu quero você viver para experienciar o arrebatamento. Bom, ele estava bem crente de que queria continuar vivendo, né? Vocês conseguiram perceber que ele era uma pessoa que parece que queria continuar em vida, lutando contra essas coisas aí que ele já participou um dia, né? E a maioria das pessoas está dizendo aqui que não foi ele o responsável por ter feito isso, né? Mas o que é intrigante é esse vídeo, né? Dele deixando o carro ali no mato. Uma hora depois, bastante característico de fogo,
essas pessoas autonaram a polícia, ligaram no 190 e não demorou muito para a polícia chegar ao local não, viu? A GCM, a Guarda Civil Municipal de Barueri, foi a primeira força. É bem esquisito esse, né? Realmente parece que ele que, infelizmente, fez aquilo que a gente tá pensando que fez, né? E aí tem um outro vídeo dele aqui falando sobre o filho dele que fez isso, né? Cara, imagina a dor de um pai, né? De ver um filho que cometeu isso. E, de repente, numa sexta-feira, no dia 21 de dezembro de 2018, me deu boa noite, me deu um beijo no rosto, eu te amo, te amo. A gente tinha um tratamento muito legal, sabe? Ele era muito inteligente, falava inglês fluente. E aí, quando eu acordei no sábado, ele pegou, me beijou na sexta-feira à noite e falou: pai, me chama amanhã cedo pra ir tomar um café. Faz sempre toma um café na padaria. Eu falei: ah, tá bom, filho, te chamo. Mas ele toma uma medicação pra dormir, né? Eu falei: eu não sei se você vai acordar, hein? Eu falei: não, pode me chacoalhar, tal, que eu vou. Né? Me chama assim. Né? E quando a gente baixou a guarda, né? Porque toda a equipe terapêutica disse que ele estava bem, né? Ele estava reduzindo a medicação. Mas quando eu acordei, ele já não estava no quarto dele. Né? E assim foi. E saiu na madrugada. Saiu, aí não sei o horário exato que ele saiu, foi em torno de umas 7 horas da manhã. Tá falando do filho dele, então. 7 e meia. Eu acordei às 8. E eu vi que ele não estava no quarto. E celular em casa, adolescente não sai sem celular. Teve uma delegacia, que é próxima à região que eu morava, que falou: nós fizemos a perícia assim de alguém que se auto-ceifou. Você falou que o seu filho falou pra você: pai, me acorda amanhã pra gente tomar café. Eu tenho certeza que um dia vocês vão tomar esse café. Lógico. Se puder, eu também quero estar lá pra tomar um cafezinho com você. E falta pouco. Falta pouco, a gente não sabe, Daniel. Não sabemos, pode faltar muito ainda. Ele falou falta pouco, né? Que isso. Tchau, gente. Termino com lágrimas nos olhos, que foi maravilhoso. Ele falou falta pouco. Eu também tá lá pra tomar um cafezinho com você. E falta pouco. Falta pouco, a gente não sabe, Daniel. Não sabemos, pode faltar muito ainda. Que isso. Tchau, gente. Termino com lágrimas nos olhos. Ele falou falta pouco, cara. Isso demonstra um grande indício. É algo que tá no subconsciente. A forma com que ele falou isso é algo que você vê que vem do subconsciente dele. Não é algo que vem da pessoa dele ali. Veio totalmente do subconsciente esse falta pouco. Muito triste, de verdade mesmo. O que me deixa intrigado é que ele tinha muitos planos, né, cara? Ele fazia muitos planos. Então não dá pra entender, sabe? O porquê que isso tudo aconteceu. O cara fazia muitos planos, né? E a maioria das pessoas estão achando que não foi ele que fez isso, e sim as pessoas que ameaçavam ele. Mostrei imagens pra vocês lá no começo do vídeo, vocês tirem suas próprias conclusões. Eu vou dar minha opinião pra vocês, tá? Eu acho que ele tem uma história de vida muito pesada, e eu acho que coisas que são ditas pela internet, coisas que a pessoa mostra ser com as outras, isso não define se ele vai ou não tentar contra a própria vida, tá, gente? Quem é psicólogo, psiquiatra aí pode responder isso aí por mim, porque essas pessoas nunca transparecem que vão fazer isso. Esse aqui, ó, é o vocalista do Linkin Park antes de fazer aquilo que ele fez contra a própria vida. Você olhando esse vídeo aqui, você acha que ele ia fazer alguma coisa? Presta atenção. Esse aqui é ele brincando com o filho dele com o amigo. Oh shit, the same thing. Okay, just three. Tava brincando, sorrindo. Something else. 3, 2, 1, go. É isso. E aí vocês falam, né? Ah, cara não demonstrava. Mas ninguém demonstra, gente. Ninguém demonstra quando vai fazer isso. Parem com isso. Parem com isso. Ninguém demonstra. Ninguém vai chegar e falar: ah, eu tô com vontade de fazer isso. Não, ninguém demonstra. O cara que realmente quer fazer isso, ele não... é a última coisa que ele vai fazer é demonstrar isso. É demonstrar que ele quer isso. É a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Mas enfim, o importante é que ele lutou até o fim. E eu espero que ele descanse em paz. Que ele tenha encontrado o caminho da luz e não das trevas, né, pessoal? Independente do que foi que aconteceu com ele, eu espero que ele tenha encontrado o caminho da luz. E eu não vou ficar aqui deduzindo o que aconteceu com o cara, eu não vou ficar aqui criando teorias, né? Eu só espero que ele descanse em paz e espero que Deus conforte a família. Só isso. Eu não tenho muito o que ficar falando, não. Beijo.